possa alternar entre abrir e fechar só o chimbal. Número... Graça e paz, igreja. Boa noite, boa tarde. Se hoje o tempo está escuro. Vamos iniciar aí mais um culto. Você que está aqui na igreja, fique de pé. Nós vamos orar para poder dar início. Você que está aí na sua casa, seja bem-vindo. Antes de nós orarmos, eu queria dar uma palavra. Essa palavra ela está baseada lá em 1 Samuel, capítulo 30. É uma história conhecida até. A Bíblia fala que Davi, ele estava voltando do campo de batalha, e quando ele chega em Ziklag, que era onde estava o seu acampamento, a Bíblia diz que ele encontrou o seu acampamento queimado, e tudo que eles tinham havia sido levado pelos amalequitas. E a Bíblia fala que as famílias de Davi e dos seus homens tinham sido sequestradas. Até aquele momento eles não sabiam se a família estava viva ainda ou não. Provavelmente passou pela cabeça deles que a sua família estava morta, né? E a Bíblia diz que naquele momento, aqueles homens cansados da viagem se depararam com aquela situação e começaram a chorar. E a Bíblia fala que eles choraram e gritaram tanto até eles ficarem sem forças. Só que aí vem a parte chave desse texto. A Bíblia diz lá no versículo 6 que Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós viemos esse mês com esse tema de vida plena. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre deixar o fardo da depressão, né? A Bíblia conta essa história da vida de Davi e mostra para nós que Davi podia ter ficado ali, para baixo, deprimido, desistido, desacreditado, porque a Bíblia fala que a angústia de Davi e dos seus homens eram tanta que a Bíblia menciona que os homens de Davi queriam até apedrejá-lo. Mas a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. Por mais difícil, por mais complicado que a situação da nossa vida esteja, nós não podemos perder o bom ânimo. Lá em Josué, Deus fala para Josué: não foi eu que mandei? Josué, se esforce e tenha bom ânimo. Não importa, o mundo pode estar parecendo que não vai ter solução, as coisas podem estar parecendo que não vão dar certo. Continue acreditando. Não fique deprimido, não deixe com que esse sentimento tome posse da sua vida, porque nós temos um Deus que é maior. E a Bíblia fala na sequência que Davi, naquele momento ele fala: poxa, o natural não vai resolver meu problema, eu vou partir para o sobrenatural. A Bíblia fala que Davi consulta a Deus se ele deveria ou não perseguir os seus inimigos, e Deus fala: persegue, porque você vai conseguir alcançá-los e vai trazer de volta tudo aquilo que eles roubaram de você. Então, irmão, quando as coisas estiverem parecendo sem solução, quando as coisas estiverem parecendo sem jeito, converse com Deus, porque aquilo que Deus falar ao seu respeito, tenha certeza que vai acontecer, porque o nosso Deus não falha. Amém? Nesse momento eu queria que você levantasse suas mãos, fechasse seus olhos. Vamos orar para nós podermos iniciar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e louvamos o Seu nome por esse dia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez pela nossa vida, pela nossa família.
Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, venha com a presença do Teu Espírito Santo sobre este lugar, Pai. Venha nos conduzir para que tudo que seja feito aqui seja, Pai, o melhor para o Senhor, ó Deus. Venha sobre nós com o espírito de ousadia, Senhor, para que nós possamos vencer os obstáculos que se levantarem contra nós. A Tua palavra diz em Samuel, Pai, que contigo nós saltaríamos muralhas, que contigo nós passaríamos no meio de um grande exército, Senhor, e nós cremos que se o Senhor está conosco, nós podemos todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, se a depressão havia abatido o coração de alguém aqui, nós te pedimos que o Senhor venha com a unção do Teu Espírito, trazendo renovo, trazendo bom ânimo, trazendo forças para vencer em nome de Jesus Cristo. Que a Tua graça repouse sobre nós, abençoe este culto, abençoe a adoração que será levantada aqui hoje, conduza a vida da palavra, abençoe nossos pastores, abençoe nossos irmãos que vieram até aqui e aqueles que estão de casa assistindo esse culto, Pai. Que a presença do Senhor esteja com cada um deles e que a Tua bênção repouse sobre as nossas casas, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. E antes de nós começarmos aqui o louvor, eu queria passar alguns recados para vocês. Fique atento aí nas redes sociais da igreja, acompanhe aí o Instagram, o Facebook. Em breve nós vamos ter alguns eventos e vai ser super interessante, então fique acompanhando aí, siga a gente no Instagram, siga a gente aí no Facebook. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube para você poder acompanhar as mensagens, tá? Eu acredito que você vai ser ricamente abençoado. Esse tema foi um tema com palavras poderosas aí para você viver uma vida plena, para você quebrar os mitos que bloqueiam a sua vida. Em nome de Jesus, que você possa participar conosco aí das nossas células, né? Aí embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode clicar e se comunicar com a gente e pedir para participar da célula que você desejar. Tem aí também, através desse link você vai poder acessar aí o nosso site, onde você vai ver mais informações sobre nós, onde você vai poder também ver ali que nós temos um culto Kids, um culto que está sendo bênção para a vida das crianças. Então venha participar conosco aí, nos acompanhe, que você não vai se arrepender. Amém? Graças a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. E vamos celebrar ao Rei. Vamos celebrar ao Rei nessa noite. Vamos celebrar aquele que vive e reina sobre nossas vidas. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Vamos celebrar nesse primeiro culto do mês, porque nós estamos em céus de tabernáculos. É a festa do Senhor, onde há uma promessa para aqueles que celebram e se alegram. Há uma promessa para aqueles que celebram em nome do Senhor, em que nós iremos colher frutos durante o ano inteiro. Em alta voz direi, a todos vou contar, Tua bondade eu sei, não pode apagar. O Teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque. Vamos celebrar essa noite, irmãos.
mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reduz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, com meu coração proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, com meu coração eu proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim. Você sabe hoje, essa noite, porque você está declarando que Ele é bom? Você sabe essa noite porque você está celebrando a Ele, porque Ele é bom? Talvez você não se recorde de todos os milagres e maravilhas que o Senhor fez na sua vida, mas eu sei que um dia o Senhor te chamou de uma maneira tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito para que você não pereça, mas para que tenha vida eterna. E se você acredita nisso, então declararei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, oh, 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 oh. Se você acredita que Ele é bom, dá uma salva de palmas. É sempre bom nós podermos celebrar, não somente quando nós estamos aqui, mas a cada momento das nossas vidas, durante a semana, quando nós acordamos, quando nós dormimos, porque a presença dEle é real sobre nossas vidas, amém? A presença do Senhor
é real sobre nossas vidas. E vamos declarar que sobre essa presença nós vamos contemplar essa face dele. Jesus, em sua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e vamos celebrar na presença do Pai. E vamos celebrar que a presença dele é real em nossas vidas. E vamos declarar novamente toda essa canção. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer e te dar estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome e
te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Irmãos, qual é o motivo hoje da sua presença aqui neste lugar? Você já pensou nisso? Qual é o motivo hoje de você ter vindo aqui em meio à nossa congregação? Você já pensou nisso? Por que você vem nessa igreja? Por que você vem aqui nesse lugar? O que você vem buscar aqui? Você já pensou no que tudo que você faz e qual o motivo e a real razão de você estar realmente aqui? Alguns momentos atrás alguns dias atrás, semanas atrás, eu comecei a me questionar por que nós precisamos conhecer a Jesus. E aí, nesse anseio, eu comecei a procurar algumas respostas. E em tudo que eu achava, falava: olha, Jesus, ele muda a sua vida, ele transforma, deixa Deus, dá uma oportunidade para Deus. E aquilo lá me achei tão estranho, dar uma oportunidade para Deus transformar meu coração. Quando o real motivo deveria ser eu pedir uma chance a Deus com Ele, para que Ele tenha misericórdia de mim, de tudo aquilo que eu faço, porque Ele não vai ser menos Deus se eu não estiver com Ele, mas quando eu estou com Ele, eu sei quem eu realmente sou. Então que nessa noite você possa ter a real noção e sentido do que você está fazendo aqui, e você possa buscar ao Pai, que no seu coração queime essa necessidade de ter um encontro com o Pai e buscar conhecer quem Ele é e tudo aquilo que Ele fez para ti. Vem te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar.
guiado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Repita novamente nesta noite que você não vai sair daqui sem tocar no Senhor, que você não vai sair daqui sem tocar em suas vestes, que você não vai sair daqui sem tocar na orla do seu manto. Imagine que havia uma mulher que ela sabia que precisava tocar nas vestes do Senhor, e mesmo em meio à multidão, quando ela toca no manto do Senhor, Jesus fala: de mim saiu poder. E os discípulos começaram a falar: mas Senhor, tem muita gente aqui, qualquer um podia fazer isso. E naquele momento, Jesus, inconformado, Jesus sabia que mesmo em meio àquela multidão espremendo ali, ninguém tirou dele poder, mas ele sabia que ali no meio de todo mundo havia uma única pessoa que acreditou e tocou na orla dos seus mantos. Nessa noite, seja essa pessoa. Nessa noite, seja essa pessoa que vá tocar no manto do Senhor e não saia daqui sem tocar nele. Não vá sair daqui sem buscar a face e a presença de Senhor. Estou subindo ao santo monte de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar ao céu com meu coração em adoração. E nessa noite, irmãos, decida subir ao monte santo do Senhor. Decida subir ao monte santo do Senhor e permanecer neste lugar. E permanecer neste lugar. Decida subir nesse santo monte. Decida subir neste local. Decida subir neste local que não é para qualquer um. É o lugar que está preparado para os verdadeiros adoradores. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte. Eu vou entrar na casa e vou
fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte. Eu vou entrar na casa e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa. Graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão na casa do Altíssimo, se alegre. Dê uma salva de palmas pro Senhor, vamos? Aleluia! Podem se assentar, por favor? Gente, é muito estranho falar com vocês de máscara, não adianta, eu não consigo acostumar. E olha que eu trabalho de máscara. Eu fico olhando pros rostinhos assim, não vejo um sorriso, eu sinto uma falta, sabe? Daquela expressão, daquele graça e paz, daquele aperto, mas eu creio que em nome de Jesus tudo isso vai passar em breve, amém? Glória a Deus, posso ouvir um glória a Deus? Aê, tá melhor agora. Bem, hoje eu vou compartilhar uma palavra de oferta com vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, amém? Vamos celebrar? Vamos celebrar a palavra do Senhor, glória a Deus. Vocês estão muito devagar, hein? Tá parecendo culto online aqui. Então, vamos abrir as Bíblias em 2 Coríntios 9. Aê, melhorou. 9, versículo 7. Amém? Ou misericórdia? Amém. Vamos começar. A palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tudo, tendo sempre, em tudo toda a suficiência, abundeis toda boa obra. Amém? Semana passada era para eu estar aqui compartilhando, com a igreja a palavra de oferta. E quando eu comecei a orar ao Senhor, eu pedi para o Espírito Santo: Senhor, conversa comigo, papai. Essa semana foi uma semana muito difícil, no meu trabalho, na minha vida. E aí eu comecei a falar com o Senhor. E por eu estar trabalhando, eu não pude estar aqui compartilhando essa palavra. E eu comecei a falar com Deus. Foi uma semana assim, eu falei assim: meu Deus, mas em meio a tantas tribulações, como eu vou falar de alegria? Como eu vou falar isso, de contribuir com alegria? Às vezes a gente pensa tanto no lado material, fala assim: eu quero um emprego que eu ganhe bem. Sabe, isso não é errado, essa prosperidade, a gente pedir para Deus. Mas muito mais daquilo que pensamos e imaginamos é o que Ele tem para nossas vidas. E quando a palavra diz assim, Deus ama ao que dá com alegria, é isso que Ele quer das nossas vidas. Esse culto de adoração, a oração, se propor estar na presença dEle com alegria. Isso é maravilhoso. Hoje eu louvo a Deus essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui compartilhando com vocês essa palavra. Então hoje, se você chegou aqui triste, abatido, se no louvor você não conseguiu ainda se conectar com o Senhor, porque hoje em dia a gente tem tantas preocupações, você não conseguiu buscar essa alegria, irmãos, eu vou te falar, essa alegria vem do Senhor. Não tem dinheiro no mundo que pague, não tem serviço, não tem nada que contribua na nossa vida, porque essa alegria é Ele que nos proporciona. E como eu estava falando para vocês, eu estava num momento muito delicado essa semana e pedindo para Deus: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um refrigério.
E aí eu fui na palavra dele. E aí eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu quero uma palavra agora. Senhor, eu preciso. E Deus falou ao meu coração, filha, aquieta sua alma, porque o seu tempo chegou. Então, irmão, se você hoje está aqui pela primeira vez, ou já veio outras vezes, que você possa abrir o seu coração e realmente contribuir com alegria para o Senhor, porque eu creio que grandes coisas Ele fará pela sua vida, amém? A irmã está entregando os envelopes, aqueles que são dizimistas, aqueles que vão primiciar, primicie com aquela alegria, sabe? Aquela gratidão, não por necessidade, entendeu? Então que hoje nós possamos realmente semear com essa alegria, amém? Amém? Vamos ficar de pé. Coloque o seu envelope na mão esquerda. E hoje você que tem um pedido especial, hoje essa palavra se foi de encontro ao seu coração, que você possa colocar realmente o desejo e a gratidão e a alegria de estar semeando na casa do Senhor, de estar aqui em comunhão, de estar aqui buscando o Senhor, porque eu creio, se Ele te trouxe até aqui, Ele tem uma palavra poderosa para a sua vida, amém? Então levante suas mãos, feche os seus olhos, pegue seu envelope, erga o mais alto que você puder. Começa agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque eu creio que grandes coisas Ele fará também. Você que está necessitando de uma porta de emprego, você que está necessitando de alimento na sua casa, ou se não está com alguma enfermidade, neste momento, você levanta a sua voz, levanta as suas mãos, porque eu creio que Deus está provendo tudo aquilo que você tem necessitado, amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos e engrandecemos o seu santo nome, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Pai. Ó Deus, aqui está, Senhor, em nome de Jesus, essa semente, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ouvir, Deus, cada coração, Senhor. Ó Deus, aquele que está desempregado, Senhor, que o Senhor venha escancarar uma porta de excelência, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, aquele que tem uma enfermidade, Senhor, que o Senhor venha curar por inteiro, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, aquele, Senhor, que hoje, Deus, está com essa semente, Deus, aquele que não pôde ofertar, mas está aqui, Senhor, ofertando o que é mais poderoso na sua vida, que é o seu tempo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, escancarar as suas portas sobre a vida deles, Pai. Tudo isso, Senhor, nós te louvamos e engrandecemos, Deus, porque eu creio, Deus, grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, sobre cada vida, e todos dizem amém, graças a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos no campo, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Amém. Graça e paz, igreja. Amém.
Boa noite. Estão aqui conosco, presencial, você que está online com a gente, conectado em nosso canal. Que o Senhor hoje possa te abençoar com essa palavra, amém? Deixa eu só pegar aqui, amém. Feche os seus olhos um minutinho. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, Pai amado, sonda e conhece os nossos corações. Então, que neste momento, conforme a Tua palavra diz ao respeito daquilo que sentimos, daquilo que estamos passando dentro do nosso ser, que a Tua palavra hoje, como viva e eficaz, venha trazer uma transformação para a nossa alma. Manifeste o Seu poder, Senhor, em cada um de nós, e que o Teu Espírito Santo esteja na condução de todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós começamos aí o mês de outubro, né? O mês de outubro é um mês abençoado, não é porque eu faço aniversário, mas é um mês abençoado, amém? Fiz aniversário ontem, então cheguei aos 3.3, né? Tô ainda jovem, tranquilo, né? Não tem muitos cabelos aqui em cima, mas glória a Deus, o vigor ainda está firme, amém? Hoje nós vamos continuar, para finalizar, a série que nós iniciamos no início de setembro, falando sobre vida plena. E quando a gente fala de vida plena, esse tema ele tem a ver com o que Jesus disse em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou vida plena. Que vida é essa que Jesus deixou para suas ovelhas? Porque ele, nesse pedaço da Bíblia, no contexto, ele está falando que ele é o pastor. E ele é o pastor, é aquele pastor que cuida das suas ovelhas. E ele fala que veio para trazer vida e vida em abundância. Assim como o ladrão vem roubar, matar e destruir, ele estava falando que o ladrão que entra no meio do... Esqueci o nome do local onde as ovelhas ficam. Ali ele vem para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para trazer vida plena. E como a gente compreende a respeito da vida plena que Jesus tanto falou, né, deixou claro, em outros versos, em outros momentos dos evangelhos, ele não usa essa palavra, mas o tempo todo ele está falando de plenitude de vida. E aí a gente precisa compreender. E neste mês nós entramos aí com esta série, falando que muitas vezes a gente não consegue usufruir dessa vida plena, devido aos mitos, muitos mitos que nos aprisionam e que nos impede de experimentar aquilo que Deus tanto quer que nós experimentamos. E não só experimentar um dia e amanhã não experimento mais, mas experimentar todos os dias. E o que a Bíblia fala a respeito disso, que nós precisamos conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, ela nos liberta. A verdade em nossas vidas, ela é simplesmente um local totalmente escuro, onde você acende uma luz e você começa a enxergar tudo que tem dentro daquele local. E muitas vezes na escuridão nós não enxergamos, e por não enxergarmos, nós corremos vários riscos. Então o que Jesus convida a gente é ter essa vida plena. E quando nós falamos aqui sobre ansiedade, falamos sobre dor, falamos sobre estresse, na semana passada nós falamos sobre estresse, e Deus a cada dia tem revelado para cada um de nós, porque enquanto esses estudos que nós estamos aplicando durante os cultos, o Senhor tem falado demais comigo, eu tenho aprendido demais a como lidar comigo mesmo, e entender e compreender algumas coisas. E assim nós precisamos compreender que para a gente ter uma vida plena, a gente tem que tomar cuidado com as nossas inquietações, com as nossas preocupações. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que nós não devemos andar preocupados ou ansiosos ou inquietos por coisa alguma, mas que nós devemos, antes de tudo, lançar em orações e súplicas para o Senhor. E assim,
ele possa, com as suas ações de graça, no verso 7 de Filipenses 4, 7, que ele pode nos trazer o entendimento, a paz que ninguém compreende. E nisso, nós precisamos também compreender que Jesus deixou claro. Gente, pare, ele fala assim, ele pega o capítulo 6 inteiro de Mateus, e ele começa a descrever, falando sobre oração, sobre jejum, sobre oferta, e ele entra daqui a pouco falando sobre o tesouro que nós guardamos no coração, e ele sai do tesouro e começa a falar sobre as necessidades. E ele fala assim, olha, as suas necessidades, as nossas necessidades, muitas vezes pode nos tirar do foco da vida plena. Ele fala assim, ó, não fique preocupados com o que haveis de comer e beber, mas, ele diz no verso 33, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim como nós buscamos o reino de Deus, ele fala assim, e não fique preocupados, basta cada dia o seu mal. Então o que Jesus estava expressando aqui? Que nós precisamos ter a nossa segurança em Deus, que nós devemos buscar o reino, porque o reino de Deus, a verdade do reino de Deus, é o que vai nos levar a experimentar e assim usufruir todos os dias da vida plena, amém? Então nós fizemos aqui essa introdução, e nós vamos falar de um assunto, né, que ele é muito conhecido nos dias de hoje, a depressão. O que é a depressão? A depressão, ela no nosso corpo, é a sensação de desânimo, é a sensação de fraqueza, falta de força. Quando a gente começa a olhar para essa parte física, a depressão é mais ou menos como se a nossa mente mandasse uma informação para o corpo falando assim, ó, para tudo, desliga a energia, precisamos economizar força. E o que o nosso corpo faz? Desmonta. Ficamos abatidos, não temos forças, não queremos continuar, e assim vai paralisando. E o que acontece? Nós precisamos compreender que existe a depressão, pessoas que estão aprisionadas debaixo da depressão já há um tempo, tem pessoas que estão num processo inicial, e tem pessoas que dia está bem, outro dia está no estágio depressivo. Então nós precisamos compreender que nós como cristãos, Jesus não nos convidou para viver debaixo desta angústia, mas que nós precisamos compreender o que acontece, e o que o Senhor tem na palavra ao nosso respeito, para fazer vencer isso. Então a depressão hoje, só para vocês terem ideia, eu estava fazendo uma pesquisa, estima-se que 300 milhões de pessoas de todas as transtorno hoje no mundo, 300 milhões, e a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, e contribui de uma forma importante na carga global de doenças, e no pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. O mês de setembro, o mês amarelo, nós estávamos falando, é um mês que fala sobre a conscientização do suicídio. Eu estava vendo um dado, é alarmante, isso de 2016, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio por ano. É cerca de um número de 40, a cada 40 segundos, a pessoa está se suicidando. Então a gente precisa compreender que esse é um mal, se chama como o mal do século. Mas eu já tenho uma notícia boa para dar. Se existe o mal do século, existe o bem para todo o tempo e para a eternidade. E esse bem é Jesus. Então se você está aqui e você está aí conectado online, dê um grito de júbilo, um grito de glória, faça alguma coisa para manifestar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então é com vocês agora, se manifestem, faça algum barulho, dê um glória a Deus, faça alguma coisa. Por quê?
Porque a primeira coisa que nós precisamos compreender é que para vencer toda e qualquer depressão, nós precisamos compreender que existe uma esperança e a esperança é Cristo. Amém? Então vamos entender que a primeira coisa, para que você possa tratar um doente, o doente precisa saber que ele está doente. Uma pessoa que não sabe que está doente, ela pode ser tratada? Não. Então, a primeira é que se nós tivermos os sintomas dessa depressão, desse meio no nosso dia a dia, a gente precisa compreender que o maior mito que existe hoje nos nossos tempos é achar que isso é frescura. O pessoal fala assim, eu estou desanimado, não sei o quê. Aí a pessoa começa a ficar abatida, e os outros ainda têm coragem de chegar e falar assim, isso é frescura. Alguém já ouviu isso? Se ouviu, não precisa se manifestar. Mas a gente precisa compreender que isso não é frescura. Isso precisa ser enfrentado. E muitas vezes nós precisamos enfrentar, sim, com Cristo, e se depender até de apoio psicológico e médico. Nós não podemos negar isso. Porque, para vocês entenderem, quem é profissional da saúde sabe disso. Muitas vezes, por uma alimentação errada, ou por falta de uma vitamina, você pode estar sentindo-se depressivo, né, cabisbaixo, e muitas vezes não é emocional. Muitas vezes é por causa de alguma vitamina que falta no seu corpo. Então a gente precisa compreender que é algo mais profundo. Então, se esse culto, algo de chamar a atenção, tome nota, anote, faça com que isso você possa vencer junto com o Senhor. Então nós temos alguns pontos que nós precisamos tratar. Se quiser pôr a musiquinha de fundo aí, para mim é bom. Glória a Deus. Então, vamos lá. Continuando aqui, nós precisamos compreender as causas da depressão. E aí, para a gente compreender essas causas, nós vamos pegar uma passagem na Bíblia que fala muito dessa situação. Eu queria que vocês abrissem em 1 Reis, capítulo 10. Nós vamos tratar do verso 1 ao verso 18. Amém? Então vamos lá. Amém. Primeira coisa, nós precisamos compreender que aqui nós vamos falar sobre a história do profeta. O profeta Elias, para vocês compreenderem um pouquinho, ele foi um dos profetas assim extremamente usado por Deus. Ele teve a capacidade, Deus deu sobre a vida dele a unção de ele falar assim, não vai chover, e não choveu. E Israel ficou 3 anos sem chover. E o mesmo profeta, Deus falou agora vai chover, fale, profetiza. Ele profetizou e voltou a chover. Esse mesmo profeta foi um profeta extremamente usado por Deus, que no momento de dificuldade, que não tinha nada para comer, ele foi sustentado por corvos. Deus enviava corvos para poder ali sustentá-lo. Esse mesmo profeta passou por uma situação onde havia sacerdotes de Baal que havia confrontado profetas de Baal. Ali fizeram várias coisas para atrair o fogo dos deuses deles e não aconteceu nada. E ele foi muito ousado que ele fez um altar e para pegar fogo ele usou o combustível. Sabe qual era o combustível? Água. Eu nunca vi água pegar fogo, mas ele jogou a água e ali, depois daquele momento, ele fala com Deus e Deus manda fogo do céu e consome e queima toda aquela água. E naquele mesmo momento, Deus também, ele vem e fala para Deus, e Deus naquele momento mata os 450 profetas de Baal que tentaram ali contra Deus. Imagine, esse cara era o bambambam. Caramba, eu nunca consegui pedir para Deus matar um bichinho, né? O cara tinha esse poder. Deus tinha um propósito. Só que passou esse tempo de vitória, e o que acontece?
ele recebe algo que choca ele. No verso 1 de 1 Reis aí 19, verso 1, ele diz que Acabe, que era o rei da época, chegou para sua esposa Jezabel e falou do que tinha acontecido, e Jezabel chegou para ele e falou assim: olha, pode avisar para Elias que amanhã neste horário ele estará morto. O que aconteceu? Elias, quando recebe a notícia, no verso 2, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse-lhes: assim me faça os deuses, um outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, se não puser a tua vida como um deles. Neste momento, por um momento de desesperança. Primeira causa. Muitas vezes, a causa de desesperança, o choque por uma notícia que não esperávamos, um choque por um momento, por uma perda, um choque por uma coisa, por um não que você recebeu, por um trauma, faz você perder a esperança. E a Bíblia menciona aqui, que com essa notícia, o profeta Elias perdeu a esperança, estava desesperançoso. Então, uma das causas que podem provocar a depressão, o desânimo, é o caso da desesperança, que você recebe um decreto, recebe uma palavra contrária daquilo que você estava planejando, e de repente, você se sente incapaz de continuar. Segundo ponto, né, no verso 3, fala da solidão. E que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu servo. O que acontece? Ele deixou ali seu servo, e ele não quis continuar com aquele servo que podia estar junto com ele. Momento de solidão. Eu não quero ninguém do meu lado, eu quero ficar sozinho. No verso 9, a Bíblia menciona que ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Que no meio do caminho, além dele ficar sozinho, ele decide entrar numa caverna. Quem aqui já não passou por essa situação de não querer sair do quarto? De não querer ficar com ninguém, porque você está tão triste, tão magoado, a ponto de não querer se relacionar com ninguém, a ponto de ficar no escuro, ficar sozinho. E assim aconteceu com o profeta Elias, aquele homem que foi um homem que o Deus manifestou o poder dele através dele, mas ele entrou num momento que ele perdeu a esperança e entrou nessa solidão. E no verso 10, né, 19:10 diz assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. Um outro ponto que é muito perigoso, que é uma parte para entrar, é o pessimismo. Ele começa a ter um olhar pessimista. Ele começa a ver as coisas com um olhar negativo. Ele fala de tudo que ele fez com zelo, mas ele estava vendo que ele ia morrer. Muitas vezes a gente fala assim: poxa vida, eu não entendo porque não acontece, eu não consigo ver solução. Porque quando o pessimismo entra na nossa vida, ele impede o mover de Deus. Então nós precisamos compreender que nós não podemos deixar o pessimismo tomar conta. O pessimismo muitas vezes nos faz entrar numa situação de falar assim: não vai dar certo, não tem como avançar, olha o tamanho dessa montanha, olha o tamanho da dificuldade. O pessimismo paralisa até mesmo um exército.
A Bíblia menciona num fato que Israel vencia, já tinha matado vários gigantes, né, que seriam agora fugiu o nome, mas os gigantes, e ali um dia vem um gigante ousado e tenta paralisar o povo de Israel pelo medo, só falando assim, ó, se tiver algum homem aí, no meio desse exército, ou em Israel, que puder me enfrentar e me matar, vocês serão livres, mas se não me matar, vocês vão ser nossos escravos. E esse cara conseguiu amedrontar um exército inteiro. Aquele exército começou com aquela notícia a olhar e ver que não tinha como vencer. Mas eles tinham esquecido que Deus já tinha vencido e derrubado, acabado com muitos dos gigantes dos filisteus anteriormente. Então a gente precisa compreender que muitas vezes o pessimismo nos paralisa. Mas Davi não teve pessimismo, Davi conseguiu vencer porque ele teve um olhar do alto. Amém? Então nós precisamos compreender que a pior cegueira é aquela que você não tem vontade de enxergar. Às vezes a gente se prende e não quer enxergar a oportunidade que Deus tem, mas nós ficamos presos no pessimismo. Próximo passo, nós falamos aí sobre desesperança, solidão, pessimismo, e o quarto e último, que pode ser causas, o saudosismo. É uma admiração excessiva pelo passado. Vamos mostrar aqui no caso. No verso 4, ele diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou o melhor do que os meus pais. Muitas vezes o saudosismo entra na nossa vida a ponto da gente falar assim: não, eu não sou capaz. Olha, fizeram melhor do que eu lá atrás, consegui fazer coisas melhores, agora não vou conseguir de jeito nenhum. Olha como que está. E ele fala que é melhor que ele morra, porque ele não vai conseguir fazer coisas melhores do que os pais. Então muitas vezes o aprisionamento no passado nos faz nos sentir cabisbaixos e paralisados. Então a gente precisa compreender que o passado não pode mais nos dominar. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Então, nós precisamos compreender, se você está passando por alguma situação dessa, às vezes você fala assim: poxa, essa palavra não é para mim, eu não estou depressivo, glória a Deus, mas em alguns momentos eu sinto essas angústias, eu perco as esperanças, às vezes eu fico pessimista, às vezes eu começo a glorificar o passado, esquecer de que Deus tem um futuro brilhante para mim, e aí eu começo a ficar aprisionado. Então, se em algum momento você passa por isso, deixe o Senhor abrir o teu coração, deixe o Senhor falar assim: filho, você pode até passar por isso, mas comigo, com Ele, você pode vencer. Então o que acontece? Nós precisamos entender que existem algumas chaves para a gente deixar o fardo da depressão. A primeira chave que nós precisamos é a chave da esperança. O nosso coração precisa ser cheio de esperança. O que é ser cheio de esperança? É compreender que nós temos um sentimento de que tudo pode dizer que não, mas com Deus algo pode dar certo. Não, muitas vezes a gente perde a esperança porque a gente quer que Deus faça exatamente do nosso jeito. Mas existe o jeito de Deus, mas nós precisamos ter esperança em Cristo, precisamos ter esperança em Deus.
A esperança faz a gente prevalecer, porque a esperança, né, não deixa com que a gente jogue a toalha, não deixa que a gente desista e volta para trás. E o que acontece? Elias, naquele momento que ele entrou na caverna, na hora que ele entra, ele perdeu as esperanças, ele perdeu a referência. Então nós não podemos deixar perder a esperança em Cristo. Se a palavra do Senhor diz que em Cristo nós nos fortalecemos, que em Cristo nós temos alegria, nós temos que ter esperança com Ele. Precisamos buscar conhecer dessa alegria. Então o que acontece? A gente precisa compreender, porque Deus, Ele nos dá esperança. Lembra que naquele momento Elias, ele fala assim: olha, não sobrou mais ninguém em Israel, agora eu vou morrer. Agora para mim não tem mais jeito. Mas Deus sempre traz uma esperança. Deus começa a mostrar que Ele havia vencido aqueles profetas. E no verso 10, a palavra diz que Deus mostra: olha, você pode vencer. Você não precisa ficar aprisionado no que você está vendo, né? Você conseguiu, o meu povo destruiu ali aqueles altares de Baal. Você pode vencer. E no verso 18 ele diz assim: olha, ainda resta 7.000 profetas de joelho que não se prostraram a outros deuses, aos deuses de Baal. Então o que acontece? Deus, Ele quer mostrar que a gente precisa ter esperança. Poxa vida, eu não consigo vencer, mas quando eu olho para o meu irmão do lado, o meu irmão está vencendo. Então se o meu irmão, que é semelhante a mim, por meio de Cristo, e nós somos irmãos, se ele venceu, eu posso vencer. Se Cristo venceu, Ele falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Então nós podemos vencer. Então o primeiro passo que nós precisamos compreender é que nós não podemos ficar aprisionado debaixo do desânimo, mas precisamos da esperança que há em Cristo. Então, você que está aqui, você que está em casa, se você crê que ainda há uma esperança para você vencer as suas guerras, para você vencer as suas lutas internas que existem na sua vida, você precisa olhar para o alto e crer. Então, nós precisamos ter esse olhar. Deus sempre tem uma palavra de refrigério, Deus sempre tem uma palavra de esperança. Então assim, se você hoje está passando por uma situação que está te deixando muito abatido, levante a tua cabeça, olhe para Deus, chegue a Ele, se achegue a Ele, e veja, porque aqui, olha, na Bíblia, tem todas as palavras de esperança que nós precisamos. Ele diz: eu sou contigo. Ele diz: você não está sozinho. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então nós precisamos tomar essa verdade na nossa vida, para a gente não viver aprisionado. Segundo ponto que a gente precisa compreender, desculpa, até antes de passar para o próximo, em Romanos 15, 13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha o que diz: o Deus de esperança que possa fazer brotar a paz e a alegria no nosso coração, e por meio do poder do Espírito Santo. Então o que acontece? Ele nos promete, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos tomar isso. Em Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel no que Ele prometeu. Você sabe por que muitas vezes a gente não consegue compreender o poder de Deus? Porque nós não acreditamos no poder dEle. Nós precisamos olhar para Deus e acreditar que o poder dEle não é só para o outro, não é só para o meu vizinho, mas é para mim também, é para você. O poder de Deus, ele é maravilhoso, Ele pode restaurar de dentro para fora, e Ele pode nos transformar e nos fazer
levantar e ter força. Amém? Então, nós precisamos ter esse olhar de esperança. Outro passo que a gente precisa olhar é deixar o passado para trás. Se nós não deixarmos o passado para trás, nós não vamos compreender o poder que Deus pode fazer. Sabe o que acontece? O passado, ele nos aprisiona. Hoje eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Nunca tome uma atitude baseada em suas experiências negativas no passado. E até as experiências boas, se você precisa julgar se é conforme a vontade de Deus. Porque até elas podem nos levar a tomar atitudes erradas. Então o que nós precisamos fazer? Nós não podemos tomar atitude, porque lá atrás deu errado, achar que tudo vai dar errado. Porque olha o que a palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11. Porque bem sei os seus pensamentos que tenho, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Vocês acham que Deus tem pensamento de mal para nós? Ele não tem, Ele tem pensamento de paz. Então quer dizer, mas então não vai ter mais situações ruins na minha vida? Não é isso que a palavra diz. Pode até existir situações ruins, mas Ele diz que Ele tem pensamentos de paz para nós. Então o que acontece? Para vos dar o fim que esperais. Então nós precisamos compreender que para a gente vencer esse medo, vencer essa angústia, vencer essa depressão, vencer o desânimo, nós precisamos deixar o passado. Não sei você, mas quando acontece uma situação que parece ser muito parecida, você fala assim, poxa, vai acontecer de novo. Nossa, está acontecendo desse jeito, né? Faltou dinheiro na conta naquele dia, você acha que todos os meses vai faltar agora? Quebrou, eu tinha um pensamento assim, meio aprisionado. Às vezes Deus estava derramando, fazendo a bênção dele, e aí de repente quebrava alguma coisa em casa, eu já começava a me desanimar e falava assim, será que Deus não me ama mais? E começava a falar, meu Deus, e agora? O que está acontecendo com a minha vida? Porque eu me baseava, porque alguma coisa aconteceu de errado, vai continuar acontecendo que nem aconteceu lá atrás. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica aprisionado nisso. E Deus não quer isso, Ele quer que nós deixemos o passado. Você sabe para que serve o seu passado e o meu passado? Você sabe para que serve? Para dizer que Deus é poderoso, Ele fez vencer. Então quando eu começo a contar do meu passado, eu começo a falar assim, olha o que Deus fez comigo. Olha da onde Deus me tirou, olha o que Deus fez na minha vida. Deus me tirou de um aprisionamento de um jovem que não tinha sonhos e fez sonhar. Então o que acontece? O nosso passado só vai servir como testemunho para manifestar a glória de Deus. Amém? Então, deixe o passado para trás. Pare de julgar o seu presente e o seu futuro com o seu passado. Porque o seu passado, o nosso passado, ele só serve como história. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos compreender que o nosso passado, ele não é a base para a nossa vida. Mas a gente precisa compreender que se algo saiu daquilo que nós esperávamos que ia acontecer, você sabe qual é o maior problema? A Bíblia menciona sobre isso, mas eu não vou entrar aqui porque o tempo está curto. A Bíblia menciona que a maior dificuldade nossa, muitas vezes, e que gera e deixa a gente cabisbaixo, é porque a gente faz planos, e achamos que os planos que nós vamos fazer, vai acontecer exatamente do jeito que nós planejamos. Só que a Bíblia fala que nós fazemos planos, mas nós temos que entender que quem faz executar esses planos, são Deus.
Então assim, você sabe por que muita gente está abatida? Até às vezes eu me pego abatido porque às vezes eu faço planos e não é planos de Deus. A palavra diz que nós devemos fazer conforme a vontade de Deus. Não estou falando que você não pode fazer planos, você deve fazer planos. Mas você deve criar expectativa na vontade de Deus. Porque quem aqui não tinha vários planos quando começou 2020? Quem aqui não pensava tirar as férias de junho e fazer uma viagem, férias de julho, fazer uma viagem? Quem aqui não pensava, esse ano eu vou comprar meu carro, esse ano eu vou conseguir algo a mais, eu vou conseguir comprar algo para minha casa, e de repente, tudo saiu do nosso controle. E aí, para honra e a glória do Senhor, saiu do controle, mas Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle, então nós precisamos compreender que nós podemos vencer com Ele, amém? Então, terceira coisa, nós precisamos encarar o futuro como algo bom. Então nós não podemos olhar o futuro como algo que nós vamos ter medo, não vou conseguir, não. Eu posso sim, porque quando a gente começa a olhar para o futuro como algo bom, aí começa o exercício da fé. A gente precisa compreender que o exercício da fé nos leva a vencer toda a depressão, nos leva a vencer todo o mal, porque olha o que o Senhor diz aqui em Isaías, a palavra do Senhor diz, para o profeta Isaías, 43, 18 ao 20, amém? Então olha o que diz aqui: não vos lembreis das coisas passadas, não considerei as coisas antigas. Não, é que meu pai sempre foi assim, deu errado na vida dele, na minha vida vai dar errado. Isso é uma mentira. Se você tomar posse que deu errado e você falar que vai dar errado na sua vida, vai dar errado, porque você vai se comportar pelo erro. Mas se o seu pai fez errado, mas você sabe que não devo considerar as coisas do passado, eu posso mudar a partir de agora, amém? Então olha o que diz na sequência, as coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei caminho no deserto, rios no ermos, os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei as águas no deserto e rio nos ermos, para dar de beber ao meu povo eleito. Vocês entenderam essa palavra? Compreenderam? Eu acho que vocês não compreenderam. Olha o que a palavra diz. Ele coloca caminho no deserto. Se você não tiver caminho no deserto, você anda e não chega em lugar nenhum. Você está entendendo que por mais que a sua vida esteja um deserto, Deus vai colocar um caminho no deserto para você? Então, se tiver um deserto, Deus coloca um caminho para a gente, Ele nos mostra um caminho. Se não tiver rio, Ele coloca o rio, porque Ele fala aqui na palavra que Ele vai honrar os filhos dEle. Ele vai honrar o seu povo eleito. E quem é o povo eleito? Se você crê que você faz parte desse povo eleito, toma posse dessa palavra. Então não fique mais desanimado achando que não tem condições. Tem sim, porque Deus coloca caminhos no deserto. Ele coloca água onde não pode ter água, mas para poder suprir a nossa necessidade. Amém? Então compreenda que nós podemos vencer, porque nós somos dignos, nós somos dignos da salvação e nós podemos vencer junto com Ele. Amém? Então o que acontece? Cuidado, porque aquilo que te intimida, te controla. Então nós não podemos ser intimidados, nós precisamos olhar com o olhar de Deus. E por último, nós falamos aqui, nós precisamos compreender os processos de cura, os processos que promovem a cura. Muitas vezes a gente não consegue vencer alguns pontos da nossa vida, assim como a depressão, a ansiedade, o estresse,
Porque a gente não consegue compreender que existe processo. E sabe o que Deus fez? Deus fez alguns processos com o profeta Elias para ele sair daquele estágio depressivo. Os processos, eles promovem cura. Olha o primeiro processo que Deus fez. Em 1 Reis 19, 5. Diz assim no finalzinho: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Gente, vocês sabiam que o sono, ter uma noite boa de sono, pode nos ajudar a vencer até mesmo a depressão? Dentro do processo de cura, a gente precisa descansar. A gente precisa descansar. Só que aqui é legal que a gente olha assim, mas poxa, a pessoa que está depressiva, ela não dorme muito? Muitas vezes, ou dorme exagerado ou não dorme nada. Porque os pensamentos que estão na mente dela maquina tanto, é tão ruim, que impede e tira o sono. Então o que acontece? A Bíblia diz que Elias deitou e dormiu. Então, muitas vezes, o sono, que às vezes a gente não para descansar, ele nos ajuda a vencer no processo de cura. Segundo ponto, alimentação adequada, né? Eis que no verso, deixa eu só pegar aqui o verso 5 entre os 5 e os 6 diz assim: eis que então o anjo do Senhor tocou e disse-lhe: levanta, come. E olhou, e eis que sobre a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Aqui é importante a gente compreender, porque não é só dormir direto. Porque às vezes a gente também fala assim: não, tá bom, estou tão triste que eu quero dormir. Mas nós precisamos parar para alimentar. E aqui o que o anjo faz? Elias, acorda. E Deus muitas vezes está falando assim: filho, acorda, não para de ficar dormindo demais. Acorda, vai se alimentar. Porque se você não se alimentar, é que você não vai ter força mesmo para continuar. E aí aqui o anjo vem e prepara uma comida ali para ele, e Elias se alimenta. Porque para frente ele vai ter uma caminhada muito grande para chegar até onde Deus queria que ele chegasse. Então a gente precisa compreender que nós precisamos descansar, mas não é dormir 24 horas por dia, mas nós precisamos acordar para se alimentar. Quem aqui já não passou por isso? Quando a gente está doente, que a gente fica gripado, que perde as forças, a gente tem vontade de levantar da cama? Não tem vontade de levantar da cama. E se a gente não levantar da cama, o que acontece? Piora. Por que piora o negócio? Porque a gente precisa se levantar para se alimentar. Porque se a gente não se alimenta, daqui a pouco nós temos que ir para o hospital para tomar o quê? Glicose na veia, para poder ter ânimo de novo. Então, muitas vezes Deus fala assim: filho, filha, levanta, come agora. E olha o que acontece. Depois desses momentos que a gente, do processo de cura, do descanso, de uma boa alimentação, tem um momento do desabafo. Vocês sabiam que muitas vezes a gente carrega um fardo e a gente vive debaixo desse principado de depressão por causa da falta do desabafo? Ou quando desabafamos para as pessoas erradas. Pessoas que vão nos deixar mais depressivas, que vão nos deixar mais ansiosas, mais estressadas. Então o que a palavra diz? Olha o que a palavra diz aqui no verso 9. E disse assim: eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Por que a palavra do Senhor diz que ele pergunta: o que fazes aqui? Porque Deus queria ouvir o profeta. E aí ele começa a pôr para fora o que ele estava passando. Ele começa a contar o que aconteceu, né, para ele chegar até aqui. Olha, aconteceu tudo isso. Eu fiz todas as coisas pelo Senhor, mas hoje querem me matar. Muitas vezes a gente precisa pôr para fora,
para poder receber ajuda. E nós precisamos colocar para fora com Deus e com pessoas enviadas por Deus, porque em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Às vezes a gente acha que confessar é procurar pecados, não é só procurar pecados, mas é repartir a dor, muitas vezes, aquilo que você está fazendo, que está te matando. Então compartilha, porque naquele momento que você põe para fora, você tira um peso. Só para vocês terem noção de que isso, a Bíblia é tão profética. O que um psicólogo faz? Ele só escuta. Depois que ele escuta tudo, ele fala, mas ele só escuta. E não precisou fazer curso de psicologia, que é uma maravilha para saber disso. A Bíblia fala sobre isso. Que nós precisamos falar, nós precisamos colocar para fora. Porque se enquanto a gente não revela o que está escondido aqui dentro, não coloca para fora, não tem como haver cura. Porque o que o psicólogo faz? Ele começa a ouvir, e ele começa a tentar descobrir aonde está a raiz, e ali ele começa a ver o que é necessário. De repente ele percebe que precisa de uma medicação, ele pode encaminhar para o psiquiatra, ele pode falar, não, nesse caso aqui não precisa. Se você tenta restaurar tais áreas, é assim que ele faz, e é assim que Deus também faz. Então Deus quer que a gente muitas vezes coloque para fora, porque enquanto a gente não colocar para fora, você vai continuar com essa dor aí dentro, vai continuar com esse desespero dentro. Então, gente, depois que eu aprendi isso, tem sido tão bom, porque quase eu não tenho problema, né? Todo dia eu tenho um monte de problemas. Todos os dias tem um monte de preocupações. Mas eu chego para Deus e falo, Deus, confesso que eu não estou aguentando. Confesso que está difícil. E quando eu tenho oportunidades, eu vou até pessoas que Deus colocou no meu caminho e falo, olha, estou passando por isso. Ora pela minha vida. Me ajude em oração. Então o que acontece? Gente, a gente precisa pôr para fora. O desabafo, ele faz gerar cura na nossa alma. E aí, o quarto, para a gente finalizar, dentro dos processos, primeiro nós falamos sobre sonoterapia, falamos sobre alimentação, desabafo, exercício físico. Se você ficar só em casa comendo, ficar só em casa dormindo, você não vai sair desse momento depressivo. Você precisa sair. Então olha o que Deus faz. No verso 15 diz assim, e o Senhor disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. A caminhada era longa. Então Deus estava fazendo um processo de cura na vida de Elias. A Bíblia menciona que Elias depois foi curado daquele mal que ele estava passando, que ele voltou a fazer algumas coisas que Deus tinha pedido para ele fazer. Então a gente precisa compreender que se nós passarmos por esse processo, por esse momento de depressão, por esse momento de a gente se sentir achatado, sem força, nós podemos vencer com o Senhor. Podemos vencer. E se a gente perceber que há algo mais profundo, nós buscamos ajuda, não tem problema buscar ajuda psicológica, não tem problema buscar ajuda médica. Então nós precisamos compreender isso. Então se você está passando por esse tipo de situação, quem está aqui, quem está em casa, ou se você conhece alguém que está passando por isso, não julgue como uma frescura, não julgue como isso não é nada. Mas quando a gente compreende que existe algo de errado, aí que nós podemos buscar ajuda. E a ajuda que vem do alto, ela é maravilhosa. Então nós precisamos compreender isso. Fique de pé. Nós precisamos compreender que Deus, Ele é maravilhoso. Nós precisamos compreender. Agora feche os seus olhos.
compreenda que o profeta Elias conseguiu vencer. E Deus foi muito bom com ele. Deus foi tão bom com ele que Deus deu a oportunidade de restaurar e fazer aquele homem ter um olhar restaurado. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Eu não sei o que te levou a entrar num desespero de alma no qual tem feito você ficar cabisbaixo, tem feito você desistir de continuar, tem feito você não acreditar mais que tem como vencer todas as coisas, que não tem, que você às vezes está olhando para as condições da sua vida no dia a dia, está falando, meu Deus, não tem o que fazer mais. Mas hoje, no nome de Jesus, você está recebendo esta palavra de destino. E no nome de Jesus hoje, eu creio que o Senhor está te colocando numa rota para restaurar as tuas forças. Se você precisa desta restauração, comece a falar com Deus. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido abatido, desanimado, agora comece a abrir o teu coração para Deus. Comece a abrir o teu coração para Deus. Você na tua casa, abra o coração para Deus e comece a falar, Deus, eu não estou aguentando, Deus me ajude, Deus, por favor. Comece a abrir o teu coração e deixa o Espírito Santo encher o teu coração da alegria, da paz que a palavra menciona, e que essa alegria, que essa paz possa tomar o teu ser, tomar o nosso ser e nos fazer sermos cheios do Espírito. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada filho amado que está aqui. O Senhor conhece os nossos corações, ó Pai. Então, Senhor amado, remova agora, Senhor, toda angústia que está aprisionando. Remova agora todo sentimento de solidão, toda desesperança, Deus, todo pessimismo. Manifeste o seu poder, aquilo que está aprisionando ao passado, que seja quebrado no poder do nome de Jesus. E que nós começamos a olhar que o Senhor é grande, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, e pode nos ajudar a vencer toda e qualquer crise do mal que se levanta contra a nossa vida, e que nós possamos vencer, porque hoje a palavra do Senhor diz em Atos, que assim o Senhor derramaria do Espírito dele nos últimos dias, e ali o apóstolo Pedro está falando para a igreja, para aqueles homens que estavam ali de frente, e falando assim, olha, do Espírito que diz lá no livro do profeta, que ele derramaria sobre nos últimos dias do teu Espírito. Ele está derramando hoje, e assim hoje o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre a nossa vida. E a palavra também continua dizendo que nesses últimos dias, o Espírito do Senhor sendo derramado, os jovens começariam a ter visão do alto, andariam, não se cansariam, os velhos teriam sonhos. Então comece a tomar posse de tudo isso, porque a sua vida não está baseada nos seus traumas, a sua vida está baseada no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo, e que haja um renovo, e que o manifestar da glória do Senhor seja sobre as nossas vidas, que o manifestar da glória do Senhor seja sobre as nossas casas, que o manifestar da glória do Senhor transborde alegria em nosso ser, transborde alegria em nossa casa, transborde alegria, transborde paz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor comece agora a te trazer sonhos, comece a levar você a realizar os projetos que Ele planejou para a tua vida, meu irmão. Se você chegou aqui desanimado, abatido, hoje no nome de Jesus, você sai daqui renovado, cheio do Espírito, para poder vencer toda e qualquer crise que se levanta contra a tua vida, no nome de Jesus. Pai, venha comovendo o teu Espírito, Senhor, e que a tua maravilhosa luz
ilumine a nossa alma, nos fortaleça e que não demos vazão à carne, mas sim ao Espírito, no nome de Jesus. Pai, manifeste o teu poder. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de suas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de suas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Seu amor me envolve, não há medo em seu amor, capturou-me. Me lembraste de suas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em seu amor, capturou-me. Amém. Jesus, eu creio, Pai, que assim como um dia, Senhor, não havia mais esperança no meu coração, mas a cada dia hoje eu posso compreender que a esperança que há em Ti enche o meu coração de alegria. Senhor, transborda desta unção, transborda desta unção de alegria, transborda desta unção do amor, ó Pai, transborda, porque a Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. A Tua palavra diz, Senhor, que nós podemos vencer contigo todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos que vencer contigo todas as coisas é ter as condições externas mudadas, mas podemos vencer contigo todas as coisas aqui dentro. Oh, Xaralabás. Quando nos sentimos amedrontados, tementes, nós entramos diante da Tua presença. A Tua presença é tão maravilhosa que ela nos envolve e nos enche, Senhor, de uma alegria que não é compreensível à mente humana. E esta alegria enche o nosso ser. Transborde desta alegria na vida dos meus irmãos, transborde desta alegria sobre a Tua igreja, transborde desta alegria para a gente começar a ver que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor é conosco, oh Xaralabás, a compreender que Jesus já venceu a morte, Ele venceu. Então nós não precisamos ficar amedrontados, nós não precisamos ficar desanimados, mas nós devemos olhar para o alto. Se algo não deu certo, se algo deu errado, nós podemos compreender que com Cristo nós podemos sim fazer diferente, Pai, porque a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Pai, segundo o Teu propósito. Então, Senhor amado, as condições que a Tua igreja está vivendo hoje, condição financeira, condição familiar, condição profissional, condição ministerial, condições humanas, ó Pai, que com essas condições nós não determinamos o futuro que nós temos contigo, mas que nós possamos não olhar para estas coisas que são terrenas, mas olhar para as coisas que vêm do alto, e assim prosseguir, Pai. Com a Tua verdade nós possamos ver que a nossa casa pode estar com algum problema, mas contigo o problema começa a ser vencido dentro de nós,
E ó Senhor, eu creio que o Senhor faz grandes coisas, porque às vezes o Senhor precisa levantar problemas na nossa vida, permitir que problemas aconteçam, para nos levar ao teu propósito. Então Senhor, hoje Senhor, ao invés de nós começarmos aqui a questionar, por que Deus, por que minha vida é assim, por que, assim como Jó começou a questionar, nós possamos olhar para o alto e começar a entender. Senhor, eu creio que há um propósito em tudo isso. Me revele esse propósito para que eu possa fazer o melhor. Senhor, me revele o propósito para ver o que o Senhor quer fazer na minha vida. Então assim, Senhor, seja sobre a tua igreja, e que nós sejamos cheios do teu Espírito para compreender os propósitos e tirar os olhos das dificuldades e encontrar em ti as oportunidades celestiais, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se manifeste de alguma maneira e expresse a tua alegria no nome de Jesus. Suas promessas me moldaste, até meu ser descendo ser, teu amor me envolve, não há medo em seu amor, capture-me, para ti eu vou, para ti eu vou, Amém. Quantos alegres aqui com Jesus nós temos? Faça algum barulho aí, amém? Você na sua casa, se você está feliz com o Senhor neste momento, está recebendo dessa palavra profética, vivendo a vida plena, mande mensagem aí no chat, manifeste, né? Se manifeste aí com alguma ação de fé. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Nós vamos ter uma semana aí abençoada, amém? Então, se conecte com a gente, estejam envolvidos. Dia 12 nós vamos ter um evento aqui, um encontro. Nós vamos divulgar essa semana para vocês. Então se preparem, que esse encontro vai ser uma bênção. Esse tempo é um encontro diferente. Nós vamos divulgar o tema deste encontro. Então, a partir de terça a gente já vai estar divulgando. Faça a sua inscrição. Tenho certeza que vocês vão ser envolvidos com a verdade, com o amor de Deus, amém? Então, só orar para finalizar. Que Deus abençoe cada um de nós, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares que estamos aqui, aqueles que estão nas suas casas, que o Senhor transborde da tua unção e do seu cuidado sobre a sua família, Pai, sobre cada um de nós, que a família do Senhor, nossa família, Pai, possa ser cuidada e que tenhamos uma semana de bênção, no nome de Jesus. E Pai, obrigado por todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Só um recadinho, esqueci. Novembro, entre a segunda e a terceira semana, teremos a nossa festa de tabernáculos. Amém? Festa de tabernáculos, festa da colheita, festa da alegria. Então se preparem. Deus abençoe, um abraço e até mais.